Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós iremos estudar sobre as duas últimas igrejas. As duas últimas, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 7. 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia, é uma igreja situada, obviamente, na cidade de Filadélfia, da Ásia Menor, cidade essa cujo nome significa amor fraterno, e uma cidade, como as outras cidades dessas 7 igrejas, uma cidade bastante comercial, bastante turística. Nós podemos perceber de imediato que Deus escolheu essas 7 igrejas estrategicamente, estabeleceu essas igrejas lá em lugares estratégicos para o evangelismo, para missões. Então são cidades com a economia forte, com a política forte, a religião forte, o trânsito de pessoas muito forte, por causa da sua localização geográfica. Uma cidade localizada numa região vulcânica, de tal forma que a fumaça, na verdade não a fumaça, mas o pó que subia do vulcão, ele de certa forma deixava o solo úmido o suficiente, ou propício, na verdade, ao cultivo de plantas e etc. Coisas relacionadas para a alimentação e agricultura da região. Uma cidade que teve seu nome mudado várias vezes. No início passou a ser chamada de Neo-Caesareia, ou Novo César. Depois passou a ter o nome de Flávia e depois Filadélfia. Isso em homenagem aos Césares, aos governadores, os imperadores da época, que ajudaram essa cidade diante do terremoto que teve na época, e esses imperadores ajudaram a reconstruir a cidade. Então, por causa disso, o povo da cidade fez homenagem a esses imperadores, Neo-Caesareia, e o outro nome foi Flávia, e por fim veio o nome de Filadélfia. Muito bem. Nós percebemos pelo conteúdo desta carta que Deus está, na verdade, consolando esta igreja diante da humilhação que esta igreja passava, e não só consolando diante da humilhação e da perseguição que essa igreja passava, mas também exaltando a fidelidade da igreja de Filadélfia. Então nós podemos dizer que o tema dessa carta seria como Deus trata a nossa humilhação e a nossa fidelidade. Isso vai trazer implicações para nós como indivíduos, para nós como igreja. Como Deus encara e como Ele trata a questão de uma igreja ou dos crentes passarem por humilhação e perseguição. Muito bem. Primeira coisa que Deus faz quando nós passamos por humilhação é que Deus ele promete uma saída. Ele promete uma saída ou um escape. Muito bem. Versículo 7, ele começa dizendo: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave
de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Algumas considerações iniciais sobre essa expressão. Jesus ele está apontando a fidelidade dele mesmo, como o verdadeiro, o santo, para fazer um contraste contra os inimigos da igreja até então de Filadélfia, porque enquanto Jesus é o verdadeiro, aqueles que se denominavam judeus eram mentirosos. Observe isso no versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem. Então, ele está falando de judeus, naturalmente judeus, que julgavam que faziam parte do reino de Deus só por serem judeus. Mas Jesus está dizendo que eles são mentirosos, porque eles não são judeus. Isso está em conformidade com o Novo Testamento, onde Paulo diz em Romanos que judeus são aqueles que são de coração. Filhos de Abraão são os filhos, aqueles que são pela fé. Pela fé. Então isso coloca por terra todo o compromisso que dizem que Deus tem com o judeu. Tá? Deus ele não tem compromisso com o judeu. Deus tem compromisso com os cristãos. Seja ele de qual país for. Aqueles que se dizem judeus, no sentido espiritual, e não tem Jesus no coração, esses mentem. Porque para Deus, judeu é aquele que tem Cristo no coração. Diz o fiel, o verdadeiro, o santo. É o que ele está falando aqui sobre Jesus. Então, ele começa a falar, nesse contexto da perseguição dos judeus. Naquela época, meus irmãos, a igreja tinha dois inimigos. Ora era o Império Romano, ora eram os judeus. Ora eram os dois que perseguiam a igreja. O Império Romano e os judeus. Não era diferente aqui na cidade de Filadélfia. Esses judeus, que são do versículo 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, observe, ele não está falando de judeus crentes, está falando de judeus da sinagoga. E ele diz que essa sinagoga não é a sinagoga do Senhor. Os irmãos entendem o que é a sinagoga? A sinagoga era o lugar escolhido para a reunião dos judeus depois que o templo foi destruído e depois que os crentes foram exilados. Então eles construíram sinagogas para fazer suas reuniões. E Jesus disse que na verdade é sinagoga de Satanás. Então é muito temerário nós dizermos que Deus tem algo especial com o judeu. Eu acredito que na verdade essa teologia de que Deus tem algo especial com o judeu se dá pelo fato de que historicamente o judeu é um povo próspero. Facilmente as coisas prosperam na mão dos judeus, né? Mas se nós formos olhar para esse lado, então Deus também tem compromisso com os turcos, Deus tem compromisso com os árabes, porque já perceberam onde o árabe chega, a coisa começa a crescer no comércio. O nome disso não é promessa de Deus, o nome disso é suor. Trabalho. O oriental, de forma geral, o judeu, o árabe, é um povo dado, o turco, é um povo dado ao trabalho. Tá? Se a gente for olhar para a questão financeira como sinal de bênção de Deus, isso aí é a teologia dos amigos de Jó. A teologia dos amigos de Jó que pensavam que a prosperidade é sinal da bênção de Deus. A desgraça é um sinal da maldição de Deus. Nem sempre nós podemos olhar para esse lado. Muito bem, meus irmãos. Então, esses judeus, eles humilhavam a igreja naquela cidade, perseguiam a igreja. E Deus, então, ele promete uma saída, versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. A ideia aqui é porta aberta como uma fuga ou uma saída, né, diante da perseguição. E ao mesmo tempo, essa saída, ela na verdade tem a conotação de honra. Nós percebemos isso no final do versículo 9. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés.
Essa saída tem a conotação de honra, Deus vai honrar os crentes e honrar a igreja. E tem a conotação também de porta ao mesmo tempo de saída, como também ao mesmo tempo de entrada. Só que essa entrada diz respeito a outra coisa. Diz respeito à entrada do povo gentílico. Nós iremos entender isso a partir do versículo de número 7. Porque esse texto, versículo 7 ao 8, aborda muito a questão de porta e de chave. No capítulo 1, Jesus tem as chaves do abismo, do Hades. As chaves do Hades. Aqui não está no plural, as chaves. Versículo 7 está no singular. E tem um artigo definido, a chave de Davi. Então, as chaves do capítulo 1, veja, capítulo 1, as chaves do capítulo 1 é diferente. É diferente dessa chave do capítulo de número 3. Capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves aqui é diferente da chave da igreja para a igreja lá de Filadélfia. Porque essa chave aqui não é a chave de Davi, é a chave da sepultura. Lembra que Hades significa sepultura? Quer dizer, Jesus diz o seguinte: quem vai para a sepultura ou quem não vai, quem decide sou eu. Não é o imperador romano. Não está na mão do Império Romano decidir quem vai morrer. Está na minha mão decidir quem vai morrer. É nesse sentido que ele está falando. E quem está falando isso? Aquele que esteve morto e reviveu. Então, ele tem essa autoridade. Volte para o capítulo de número 3 e nós vamos entender que essa chave aqui é diferente. Essa chave é diferente. Então, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Que chave é essa? Isaías 22, 22. Isaías 22, 22. Quem não sabe onde fica Isaías, uma dica é que fica no Antigo Testamento. Isaías 22, 22. Vejamos. Assim que cessar o folhear das Bíblias, nós iniciaremos a leitura. Muito bem, Isaías 22, 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Como a Bíblia ela é harmoniosa, não é verdade? Se completa. Então nós percebemos que lá na carta a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ali é uma referência ao fato de que, em primeiro lugar, Jesus ele é o Messias. Para aqueles judeus, isso soava muito ofensivo. Mas Jesus ele faz questão de dizer, enquanto esses judeus eles não reconhecem que Jesus é o Messias, e eles perseguiam a igreja, Jesus ele reafirma para a igreja, eu sou o Messias, porque se cumpriu em mim, porque eu tenho as chaves de Davi. Então, isso em primeiro lugar para mostrar que ele é o Messias prometido. E que, portanto, aqueles que crescem em Jesus é que seriam os verdadeiros judeus. Em segundo lugar, isso aqui também tem a implicação de entrada e saída do reino de Deus. Lembra que Jesus falou para Pedro das chaves? As pessoas acham que Pedro tem uma chave lá na porta do céu. Porque Jesus disse, eis que eu te dou as chaves, né, do reino. Jesus disse lá em Mateus capítulo 18. Em que sentido? No sentido de que, a partir da pregação de Pedro e do ministério de Pedro, como os outros apóstolos, seria dada entrada às pessoas ao Evangelho, ao reino de Deus no Novo Testamento, através da pregação dos apóstolos. É nesse sentido que Jesus fala de chaves para Pedro. Acontece que a nossa mente é muito fictícia, imaginatória, ou, na verdade, imaginativa. Quando a Bíblia fala de chaves, a gente começa a construir uma imagem, chave, porta, céu, Pedro, chuva. A chuva já é por conta do nosso catolicismo brasileiro.
Mas tem toda essa mitologia, quando a gente olha para a Bíblia com esses detalhes de chave, de porta, a gente começa a construir uma imagem. Na verdade é bem simples, a chave aqui no sentido de autorização. Então, autorização para quê? Dentro do contexto aqui da crítica aos judeus, a autorização para a entrada dos gentios na igreja. E vai entrar quem Jesus autorizar. Então ele tem a chave para abrir e ninguém fechará. Não é o judeu que vai impedir que entre os gentios no reino de Deus. E que feche, ninguém abrirá. Então ele começa então falando sobre essa questão da entrada no reino de Deus. E no versículo 8 ele começa então a consolar a igreja mediante a humilhação que eles estavam passando por meio dos judeus, de perseguição. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que diz respeito tanto à pregação do evangelho para a entrada dos gentios, como também a questão da igreja ser honrada por Deus mediante essa perseguição. Nós falaremos sobre esta honra em breve. A qual ninguém pode fechar. Então ele começa a falar sobre as limitações da igreja. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante que é uma igreja que Jesus ele faz esse diagnóstico da igreja e mostra que é uma igreja que tinha limitações, tinha pouca força. Em que sentido? Nós não sabemos em que sentido. Mas em algum aspecto essa igreja tinha uma fraqueza, tinha limitações. Aliás, toda igreja tem forças e limitações. Inclusive nós, como igreja local, devemos ter a maturidade e a humildade de pararmos para pensar qual é a nossa limitação, a nossa fraqueza. Porque Deus dá graça a quem? Para quem que Deus dá graça? Aos humildes. Então quando a gente para, pensa, ora e reflete, quais são as nossas fraquezas, nossas limitações? Essa igreja tinha pouca força, mas Deus, então, por meio de Cristo, conforta esta igreja, mediante as suas limitações, e reconhece o seu esforço de não negar o nome de Cristo. Não negar o nome de Cristo parece ser algo natural. Em nosso contexto brasileiro, é algo tranquilo, porque se a pressão que nós sofremos é mais uma pressão psicológica, não é uma pressão física. Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça mandando-nos negar o nome de Jesus. Mas manter-se fiel ao nome de Jesus naquele contexto era muito complicado. Tinha que ser crente realmente, não bastava ser evangélico. Versículo 9. Então ele promete honrar a igreja no versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Vamos para Isaías 49, versículo 23. O que significa prostrar-se aos seus pés? Prostrar-se aos seus pés. 49, 23. Isaías 49, 23. O interessante é que é uma promessa para Israel. Mas essa promessa não se cumpriu em Israel. Se cumpriu na igreja, que é o verdadeiro Israel. Diz assim o versículo 23. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor. E que os que esperam em mim não serão envergonhados. Algumas traduções diz não serão decepcionados. Os irmãos devem lembrar que na palestra de sexta-feira do Espaço Bíblico nós falamos sobre a serpente. Que a serpente na verdade é tão simplesmente o diabo. Alguém pergunta, então o que significa rastejar sobre comer o pó da terra e rastejar? Está aqui o significado. Lamberão o pó dos teus pés. Significa que os inimigos da igreja vão virar serpente?
e cobras e vão começar a rastejar para lamber o pó da terra? Não, obviamente que não. Os ímpios vão se transformar em serpente e comer o pó da terra? Não. E o que significa lamber o pó da terra? Vão ser humilhados. Quando a Bíblia diz que aquela serpente irá comer o pó da terra, só isso. Quer dizer que ela vai ser humilhada. Não significa que antes ela era um jacaré menor, que tinha patas e depois passou a rastejar. Não. Simplesmente que ela vai ser humilhada. E foi humilhada aonde? Na cruz. E se você ainda tem dúvida se era realmente, literalmente uma serpente ou não, se você acha que ali era literalmente uma serpente, eu pergunto: cadê essa serpente no dia da morte de Jesus na cruz? Se você lê os evangelhos, você não vê Jesus pisando na cabeça de nenhuma serpente. Porque não tinha que pisar na cabeça dessa serpente? Então nós entendemos que lamber o pó da terra, comer o pó da terra, significa se inclinar perante alguém e ter que honrá-lo. E a pessoa vai ser envergonhada. Então volte para Apocalipse, capítulo de número 3. Quando, aliás, essa honra diz respeito ao quê? Veja, meus irmãos, nós, os crentes, em todas as épocas, nós passamos por humilhações, enquanto crentes. Aqui no Brasil nós somos perseguidos, humilhados. Não é você que diz que é crente? Por que Deus permite uma situação tão grave na tua vida? Cadê o teu Deus? Então, as humilhações, elas variam de níveis. Quando é em um país fechado, a humilhação passa a ser, por exemplo, como na Idade Média ou em outras épocas, os cristãos ficavam sem roupa, despidos, em praça pública, eram comidos por leões. Eles não tinham a vida tranquila que nós temos de ar-condicionado, não. Naquela época, eram comidos por leões, queimados em chapa quente, enforcados. E as pessoas que matavam os crentes diziam: cadê o teu Deus? Então era uma humilhação. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Fica esperando essa exaltação aqui nessa terra para você ver. Pode ser que Deus te exalte aqui nessa terra, mas não é disso que ele está falando. A honra vai se cumprir quando Jesus disser assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Essa honra aqui, que esses judeus e todos os ímpios vão ter que admitir, veja o que ele diz no final do versículo 9. Farei vir a ti, e prostrar aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Isso aqui vai ser uma resposta de Deus, para as pessoas que disseram assim: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você não disse que Jesus te ama? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós sentaremos junto com Cristo em tronos e julgaremos os ímpios. 1 Coríntios capítulo 6. Nós julgaremos este mundo. Então, todo joelho se dobrará perante o trono de Cristo. E adivinha, estou falando ironicamente, não é para adivinhar literalmente. E adivinha onde nós estaremos? Ao lado de Cristo. Então a igreja vai ser finalmente honrada. Quando eu falo que nós passaremos pelo julgamento, vocês já ouviram falar sobre isso? Que nós passaremos pelo processo judicial? Porque a Bíblia diz que Deus julgará as obras de cada um. Por que Deus faz isso? Não é para nos humilhar. É depois de sermos julgados, Ele declarar publicamente aquilo que já foi efetivado em nossas vidas. Mas vai ter que ser declarado publicamente a absolvição dos crentes. Deus faz questão de falar isso. Deus podia nos levar para o céu direto e ponto. Não. Ele faz questão de falar publicamente que nós somos justificados. Para aqueles que nos humilharam, que nos fizeram motivo de chacota. Ah, tu é crente agora? Deus vai nos honrar. Aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. Muito bem. Então Ele promete nos honrar. Promete nos dar livramento, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja,
olha essa palavrinha aí, mundo inteiro. Atente para essa expressão. Você já ouviu alguém falar assim, vocês dizem que Jesus está voltando, que os sinais estão acontecendo, mas guerra sempre houve na história da humanidade, epidemias sempre houve na história da humanidade, fome sempre teve. Que história é essa que Jesus está voltando? Os eventos de Apocalipse, eles são eventos em nível global, mundo inteiro. E essa provação, essa tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro, vai ter uma parte dessa provação em que a igreja vai ser poupada. Lembra das 10 pragas do Egito? Algumas pragas, algumas poucas atingiu Israel, mas a grande maioria não atingiu Israel. Apocalipse capítulo 6 fala dos selos, dos sinais da volta de Cristo. Em nível global, epidemias, guerras, etc. Algumas desses sinais atingirão até os crentes, mas a maioria e os mais catastróficos não atingirão os crentes. Deus vai poupar a igreja. E nós veremos isso no capítulo 6 de Apocalipse. Então Deus promete poupar a igreja da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então essa provação aqui não está falando dos sinais da volta de Cristo, que é as dores de parto, guerras, epidemias. Não. Isso aí vai atingir todo mundo, a igreja também. Está falando da vingança de Deus contra o anticristo. Tá? Essa provação aqui é a vingança de Deus contra o anticristo que está em Apocalipse capítulo 6. São os selos. Lembra que eu falei do meteoro que vai cair na terra? Apocalipse 6 fala sobre isso. E os grandes estragos que esse meteoro vai causar não vai atingir os crentes. Inclusive tem um dos destroços desse meteoro vai atingir a cidade do anticristo. Porque todo anticristo que surge na história da humanidade tem uma sede. Tem uma cidade sede. O anticristo final não vai ser diferente. E Deus vai fazer isso de propósito para que todo mundo saiba que é uma vingança de Deus contra aqueles que perseguem a igreja. Parece filme, né? Mas não é não, é a Bíblia. Como diz a música das crianças, leia a Bíblia e faça oração. Não é? É a Bíblia, não é filme não. Não é deixados para trás. É deixados para trás, deixe para trás. Não é? Muito bem. Deus promete então livrar a igreja. E ele dá um aviso no versículo 11. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa, gente? Essa aqui é a coroa da igreja de Filadélfia. É a coroa de ser uma igreja, uma formação de uma igreja. Lembra que ele ameaçou a igreja de Éfeso também? Se não virei a ti e removerei o teu candeeiro. Aqui ele vai remover a coroa. Não é a coroa da vida eterna não, tá, gente? Porque coroa no Novo Testamento é amplo. O que é coroa? Coroa era uma coroa mesmo de folhas que era usada nas Olimpíadas, como sinal de vitória. Essa aqui é a coroa da igreja, como igreja de Filadélfia. Ou seja, eles tinham que continuar fiéis para Deus continuar mantendo eles como igreja. Não está falando de salvação. Muito bem. E aí vem uma promessa final. Versículo 12. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus. O capítulo 22, 21 e 22 de Apocalipse fala sobre isso. A estrutura do templo. As 12 colunas. Por que 12? Quantos apóstolos? 12 apóstolos. E Deus vai nos fazer coluna dessa nova Jerusalém. Coluna do santuário do meu Deus. Se aquele santuário de Apocalipse 21, que é a Nova Jerusalém e o santuário, for um santuário literalmente, que tem gente que acha que realmente tem um santuário no céu. E tem uma cidade santa que vai descer. Se for literal, então você não vai mais ser humano. Você vai ser transformado numa coluna de verdade. Vocês entenderam a lógica? Tem gente que acha que a cidade santa, a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, é literalmente uma cidade que está no céu que vai descer. E que o templo, existe um templo mesmo. Se é realmente uma cidade, um templo literalmente, então você não vai mais ser humano.
você vai se tornar uma coluna, um pedaço de mármore. Por quê? Ele está dizendo aqui, o versículo 12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Se esse santuário de Deus é literalmente um santuário, então você vai ser transformado em uma coluna, num passe de mágica. Aí você diz, não, isso é simbólico. Então por que em Apocalipse 21 a cidade santa não é simbólica? Aquela cidade santa, meus irmãos, somos nós reunidos, os crentes reunidos. O templo é simbólico, porque não existe um prédio lá no céu, onde Deus está morando. Isso é simbólico. Nós, reunidos, somos o templo do Espírito Santo. Faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Jamais sairemos. Jandson, permita-me dirigir-te uma palavra de gratidão por ter silenciado o mecanismo deste ventilador. Márcio, por favor, pronuncia a tua pergunta para que possamos ser mutuamente edificados. Medidas. As medidas em Apocalipse, os números, as quantidades, as matemáticas, é para dar noções da proporção. Até porque a medida do muro da Nova Jerusalém. O muro é alto, não é? A gente vai estar se escondendo de quem no céu? Quem que corre o risco de pular o muro? Tem algum demônio que vai sair do inferno e vai pular o muro? E Deus teve que construir um muro no céu, no novo céu. Então significa que de um lado é a igreja, do outro lado são as hostes de Satanás. Para que aquele muro, se Satanás vai estar no inferno? Para que o muro? Quem é o nosso muro? Deus. O Senhor é minha fortaleza. A quem temerei? E por que a medida? Porque ele dá uma medida simbólica. É bem alto. Significa que ninguém vai pular esse muro. A medida da Jerusalém é porque a largura e o comprimento da igreja é imensurável. A igreja ela é muito grande. Lembra da profecia a Abraão, como a areia do mar? O número é muito grande. Aí Deus coloca um número simbólico, mas um número gigantesco, para a gente ter uma noção de que a quantidade de crente que comporta esse templo, o que é esse templo, é grande. Tem esses detalhes, Márcio, as pedras simbolizam preciosidade, que a igreja é preciosa aos olhos de Deus, né? Ok, Márcio? Tu estás satisfeito? Então minha alma dormirá em paz. Meus irmãos queridos, sigamos e prossigamos. Versículo 12. Ao vencedor. Lembrando que não é uma condicional, se venceres. É só uma promessa a nós mesmos que já somos vencedores. Ao vencedor falou coluna do santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Por quê? Lembra que eu falei que em Filadélfia tinha terremotos? E houve um terremoto que destruiu aquela cidade. Então, os moradores, muitos moradores não queriam morar dentro dos muros da cidade de Filadélfia. Eles preferiam morar no lado de fora dos muros. Porque se houvesse qualquer terremoto ou qualquer ação vulcânica, eles já mais facilmente fugiriam. E quando ele diz aqui, daí jamais sairá, Deus está dizendo o seguinte, eu vou guardar vocês. Não vai ser como os terremotos que ocorreram em Filadélfia. Se essas profecias aqui, essas palavras fossem para a igreja de São Paulo, por exemplo, talvez Deus falaria assim, dependendo de onde a igreja se situa, né? Eu guardarei, não haverá mal, nem tiroteio, sei lá, alguma coisa assim, ou não haverá enchente, né? Se fosse uma profecia para hoje. Vocês entenderam? Jesus ele pegava coisas do dia a dia daquela igreja. E aí ele fala sobre o nome. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. 3 vezes aparece o nome. Por quê? Porque essa cidade teve 3 nomes. Lembra? 3 vezes aparece o nome. Nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus. Isso é simbólico, gente. Nome em Apocalipse, ou na Bíblia toda, significa o quê? Identidade. Então nós teremos uma nova identidade. Lembra do salmo que diz, esse nasceu lá? Esse nasceu lá. Esse nasceu lá.
esse pertence ao Senhor, o Deus de Israel. Então nós teremos uma nova identidade. O nome da cidade, meu Deus. Nós somos a cidade de Deus, gente. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguma dúvida sobre essa igreja aqui? Podemos passar para a próxima igreja? Hoje nós vamos encerrar as igrejas. Nem que a gente saia daqui 11 horas da noite. Vocês não vão sair daqui. Márcio, tranca essas portas. Dar-te as chaves das portas da igreja. Ninguém entrará e ninguém sairá por ela. Vamos para Laodiceia. Laodiceia também sofria com terremotos. Houve um grande terremoto também, mais ou menos nos anos 60, depois de Cristo, nessa cidade de Laodiceia. É uma cidade rica também no comércio. Uma cidade que produzia muita lã, especialmente lã preta. Não é lambreta, gente. Lã da cor preta. Minha dicção às vezes não é muito boa. Lã da cor preta. Lembra, você sabe que existem ovelhas negras, não é? Ovelhas de cor preta. Essas lãs, elas produziam um tecido caríssimo, era mais para roupas especiais. Né? Vamos dizer assim, roupa de casamento, né? Roupa para ir para casamento. Era para roupas especiais. Alguns sacerdotes usavam, então era roupa cara. Então, essas vestimentas cor preta, isso trazia muito dinheiro para a cidade. Era uma cidade que tinha uma escola de medicina conhecida mundialmente. Especialmente pelo colírio que essa escola produzia a partir de uma pedra chamada frígia, o pó dessa pedra. Eles faziam um unguento para colocar nos olhos das pessoas e era conhecida mundialmente, essa escola de medicina da cidade de Laodiceia por causa disso. É uma cidade também que tinha algo interessante. A água dessa cidade, ela vinha por um aqueduto. Ela vinha de Heliópolis, a 6 milhas de distância de Laodiceia. Descia até Laodiceia. E essa água era quente. Sabe Caldas Novas? Vocês já foram em Caldas Novas? Tem a fonte da água lá que é quente. Né? Então era uma água muito quente que descia nesse aqueduto vindo de Heliópolis. Essa água quente, ela tinha um composto de carbonato de cálcio. E quando ela chegava, a distância era tão grande da fonte até a cidade, quando ela chegava na cidade de Laodiceia, não estava mais quente a água. Estava morna. Mesmo assim, trazia dificuldades para a pessoa beber aquela água, porque você já bebeu água morna, não dá ânsia de vômito? Às vezes, água morna. Imagina a água morna com esses compostos. Então, tinha esses detalhes na cidade de Laodiceia. Então, era conhecida pela lã de cor preta, que dava muito dinheiro. Tinha esse colírio famosíssimo da época. E tinha essas águas mornas na cidade de Laodiceia. Agora, diante dessas informações, quando você lê o texto, as coisas ficam mais claras, é ou não é? Nem precisa mais eu ler o texto e explicar para vocês. O anjo da igreja de Laodiceia escreve. Lembrando, essa cidade, os habitantes dessa cidade, eles eram tão arrogantes, porque eles tinham tanto dinheiro. Esse dinheiro vinha do comércio e vinha de um ouro que foi confiscado pelo poder, pelo governo da época, ouro vindo dos judeus, alguns anos antes de Cristo. Eles confiscaram esse ouro desses judeus, e era muito dinheiro, muito recurso. Quando houve o segundo terremoto nessa cidade, o imperador romano quis ajudar essa cidade, financeiramente. Os habitantes da cidade negaram, ou renunciaram à ajuda do Império Romano. E disseram, nós mesmos temos condições de reconstruir a cidade, dada a capacidade econômica e a arrogância dessa cidade. Então eles se achavam muito ricos. Eles tanto se achavam como eles eram ricos. E você sabe, né, que nós, os crentes, somos frutos da geração atual e somos frutos da cultura em que nós vivemos. Tá? Nós, por exemplo, nós aqui, nós sofremos influência do mundo. Você pensa que não? Por que então que a Bíblia manda nós renovarmos a nossa mente? Transformarmos
não se conformar com o mundo, é porque Deus sabe que nós sempre sofremos influência do mundo. Todos nós aqui temos algum resquício de coisas que nós aprendemos no mundo e nós estamos no processo de reciclagem, de reformulação. Com a igreja não era diferente. Então essa arrogância de se achar rico, intocável, isso atingiu a igreja de Laodiceia. De achar que nós temos o colírio do mundo. Nós temos a melhor lã, a roupa mais cara. Então isso atingiu. Então sigamos e prossigamos em conhecer o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém. É um termo que tem origem no hebraico do Antigo Testamento, quer dizer certeza. A testemunha fiel e verdadeira. Aquilo que ele testifica, aquilo que ele promete, ele cumpre. O princípio da criação de Deus. Olha que interessante. Quem criou aquela água que descia pelo aqueduto, aquela fonte? Quem criou as ovelhas? Quem criou a pedra da onde eles tiravam o colírio? Então, a quem pertencia tudo isso? Deus. O princípio da criação. É isso que ele quer dizer, ele é o dono de tudo. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Por quê? Porque aquela igreja espiritualmente era morna, assim como aquelas águas que eles bebiam, ou que às vezes bebiam. Então, qual era a consequência disso? Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Primeiro, para a gente entender o que significa o morno, vamos entender o que significa o quente e o frio. O frio tem uma conotação de morte. Como a gente sabe que uma pessoa está morta? Está fria. Né? O frio ele tem conotação de morte, tem conotação de escuridade, tem conotação de falta de amor a Deus. E na verdade tem conotação de estar separado de Deus. Tá? Dentre essas três opções, quente, morno e frio, o frio aqui seria aqueles que não conhecem a Deus. O quente seria os crentes. E o morno é aquele que quase é crente, né? Que é quase quente. O morno não é mais para quase quente do que para quase frio. O morno são aqueles que estão no meio da igreja, que convivem no meio da igreja, que se dizem crente, mas não são. Aquele que ouve a palavra e não muda. E Deus fala, e não se converte. Lembra dos filhos de Eli? E quando Jesus fala que quem dera fosses frio ou quente, ou seja, menos pior seria se tu fosses mundano do que você usar o nome de Deus para dar mau testemunho. Vocês entenderam como funciona? Entre um ímpio e um que se diz crente e dá mau testemunho, qual é o pior? O que se diz crente. Aí ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ah, pastor, então quer dizer que ele era salvo, estava na boca de Jesus? Se ele estava na boca de Jesus é porque ele era salvo. Não. Gente, a expressão, a gente às vezes confunde, mas a expressão reino de Deus e reino dos céus, no Novo Testamento, não significa salvação. Significa estar no meio do povo de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais o reino dos céus. Ou seja, elas têm que fazer parte do povo de Deus. Está próximo o reino dos céus. É vindo o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Significa o convívio do povo de Deus. E nesse reino existe tanto crentes, o joio, como o trigo, crente e descrente. Vocês entenderam? E quando ele fala assim de vomitar, significa estipar para frente, para sempre, expulsar da presença de Deus. Lembra que Jesus vai falar no dia do juízo: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Para que ele está falando aquilo ali? Para aqueles que diziam que conheciam. Em teu nome profetizamos. Então isso aqui é uma palavra dura. Se a pessoa está dentro da igreja, vem para a igreja domingo após domingo, mas vai para as baladas,
sai com um, sai com o outro, tem uma vida mundana, não dá bom testemunho, suja o nome de Deus lá fora, é melhor que ela saísse de vez do que ficar sujando o nome de Deus. Melhor para quem? É menos pior para ela do que o ímpio que já se declara ímpio. Deus não tem muita paciência desses que ficam em cima do muro. Não se converte, sabe? Fica namorando com o evangelho, mas não se converte. É morno, não é nem quente e nem frio. Muito bem. Onde estávamos? Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera se fosse quente. Versículo 16. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muito bem. Muito bem. Vem um segundo diagnóstico. O primeiro diagnóstico, que é a questão do frio, quente ou morno, é extraído daquele exemplo da fonte que tinha água morna na cidade. Aí o outro exemplo é da riqueza que a cidade e a igreja possuía. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É uma expressão que foi extraída daquilo que eles disseram para o imperador. O imperador quis ajudar economicamente para reconstruir a cidade. Eles disseram, não precisamos de coisa alguma. Eles tinham muito dinheiro. E provavelmente os crentes também tinham dinheiro. A arrogância. Muito bem. E como que Deus corrige isso? Deus corrige dizendo o seguinte: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, aqui vem uma palavra para nós no seguinte sentido: nós devemos ter muito cuidado, como igreja local e física, estou falando como igreja local e física, com a questão do nosso nome. Nós temos que vigiar muito. E nós nunca devemos desejar que o nosso nome seja conhecido. Nunca desejemos isso como igreja. Igreja de Diadema. Nós queremos que o nosso nome seja conhecido e trabalhar para isso. Construir uma igreja grande, pomposa, para que nosso nome seja conhecido. E sabe o que é isso aí? Espírito de Babel. Lembra da torre de Babel? Para que o nome seja conhecido em toda a terra. Qual é o nome que tem que ser conhecido? Deus. Se Deus nos der recurso para construir uma igreja grande e pomposa, amém, e façamos o melhor para Deus. Mas o nosso coração, a motivação não pode ser para sermos da igreja de Diadema, aquela igreja gigantesca de não sei quantos metros, com uma estrutura escolar, com não sei o que, não sei o que. Eu sou daquela igreja. Eu sou da igreja de Cristo. Aquela igreja lá foi apenas um presente de Deus para nós nos reunirmos para adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é muito comum hoje em dia. E esse pecado nós temos que fugir. O pecado da vaidade. Porque nós somos vaidosos até nas nossas coisas pessoais e até em coisas que nos rodeiam. Tá? A vaidade é tão perigosa no nosso coração que a gente se envaidece até dizer, eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu sou da igreja presbiteriana do Brasil. Não sou dessas igrejinhas aí tortas. E dentro da igreja presbiteriana do Brasil, sou da igreja presbiteriana tal. Importa que ele e nós diminuamos. Então, coloquemos isso em nossos corações, porque poderá ser, e eu creio que um dia Deus vai nos dar recurso para nós trabalharmos na estrutura desta igreja. E não só nós aqui em Diadema, em outras igrejas presbiterianas do Brasil, Deus vai dar sempre, Deus abençoa, vai dar recurso. Mas a nossa motivação nunca pode ser para sermos conhecidos. É para fazer o reino de Deus conhecido. Essa igreja aqui de Laodiceia era uma igreja que nós não precisamos de nada, porque nós temos dinheiro. Nós somos a igreja de Laodiceia. O que Deus diz para ela? Tu nem sabes que tu és pobre. A pior cegueira não é a cegueira do ímpio. A pior cegueira é a cegueira do crente, que não percebeu o quanto ele é miserável. Porque o ímpio nem conhece a palavra. Mas e o crente que tem a palavra e continua se achando? Continua sendo vaidoso espiritualmente.
se achando o espiritual. Aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não sabe nada, disse Paulo. Nós não somos nada. É o melhor lugar para nós estarmos. Sabe qual é o melhor lugar? Departamento da miséria. É onde a gente entra e lá tem um espelho gigante, e aquele espelho gigante tem um raio-x que mostra o nosso coração. O melhor lugar para nós estarmos, reconhecendo a nossa miséria espiritual. Deus odeia a soberba. Isso não pode entrar no nosso coração. Lembra do filme Advogado do Diabo? No finalzinho o diabo diz para aquela mulher: vaidade de vaidade, o meu pecado favorito. Nós devemos vigiar. Essa igreja caiu nesse pecado da vaidade. É uma igreja que era miserável, pobre, achava que tinha dinheiro por causa do comércio, cega, achava que tinha a cura para a cegueira, e era uma igreja que tinha nudez, achando que tinha vestimenta cara, mas na verdade tinha nudez. Versículo 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque foi uma igreja que se enriqueceu através do ouro dos judeus, foi uma das fontes. Vestiduras brancas para te vestires, é uma igreja que achava que tinha, a cidade dela tinha a indústria do tecido caro, era o tecido preto. Aí Jesus diz: o melhor tecido é as minhas vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, o colírio de Jesus para abrir os olhos espirituais. Que é uma igreja que achava que estava vendo. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Os fariseus disseram assim: tu estás dizendo que nós somos cegos? Nós somos filhos de Abraão. Tu estás dizendo que nós somos cegos? Jesus disse: é verdade, vocês não são cegos. Porque se vocês fossem cegos, pecado nenhum teriam. Mas como vocês veem, então o pecado subsiste. Ou seja, eles tinham acesso às escrituras e não queriam admitir a pobreza espiritual. Então o maior cego é aquele que não quer. O maior cego não é o ímpio. O maior cego é aquele que tem a Bíblia na mão e ainda não percebeu o quanto miserável ele é. Existem igrejas assim, existem crentes assim. Nós temos que vigiar para não cair nesse pecado. Muito bem, sigamos e prossigamos. Versículo 19. Essa palavra parece ser dura, mas é uma palavra de amor, versículo 19. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus é tão... Ele nem precisaria dar esse consolo para nós, né? Ele não precisaria, mas Ele consola. Olha, eu estou sendo duro com vocês, mas é porque eu os amo. Arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja o contraste interessante entre as duas últimas igrejas. Quem tem a chave da porta na igreja anterior? Quem tem a chave da porta de Davi? Jesus. Agora nessa igreja ele fala que é outra pessoa que tem a chave. Quem tem a chave? Nós. Mas que porta é essa? Porta do nosso pastor e a soberania de Deus, o calvinismo, a reforma protestante, o arminianismo, o livre-arbítrio. Então eu tenho a chave. Não está falando de novo nascimento. Porque a pessoa só nasce de novo se o Espírito Santo converter. Ele não está falando do novo nascimento. Essa palavra não está sendo dirigida aos ímpios. Inclusive, a gente não pode usar essa palavra para se dirigir aos ímpios. Jesus quer cear contigo se tu abrires a porta do teu coração. Vai esperar o ímpio morto espiritualmente abrir a porta do coração dele, senão não vai abrir nunca. Ele está morto. Está falando para a igreja. Nós. Mas em que sentido? No sentido de que nós podemos desfrutar da intimidade de Deus, com Deus. Hebreus 4,16. Aproximemo-nos junto ao trono da graça. Nesse sentido. Se aproximar ao trono da graça para usufruir da intimidade com Deus. Porque aqui você cear com a pessoa é intimidade. É intimidade com Deus. A igreja precisava disso. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Está falando de sentar no trono para julgar as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok?